Eu sou a Luana. Eu sou o Ronaldo. E nós somos pais do João Lucas. Bom, há um tempo atrás, Deus colocou no meu coração de compartilhar o testemunho de tudo que a gente viveu com o João Lucas até aqui para outras pessoas, para servir como um incentivo, como uma maneira de não desistir. Eu deixei esse pedido de Deus guardado numa gavetinha até que ele usou uma pessoa para me fazer esse pedido novamente. Então, depois de muita luta, de relutância, eu tô aqui gravando isso. É um pouco difícil, é um pouquinho detalhado, porque Deus trabalha nos detalhes, mas eu espero que vocês gostem. A gente descobriu a gravidez do João Lucas no dia 1º de junho de 2016, né? E os primeiros exames de pré-natal, ultrassom, tudo perfeito com ele. No exame de translucência nucal, tudo certo. Descobrimos o sexo dele, tudo certinho também com ele, ganhando peso, crescendo. Mas quando fomos fazer o morfológico, nós descobrimos que o João estava com hidrocefalia, né? Que é um acúmulo de água no cérebro dele. Então, nesse exame dele, já mostrava que o cérebro dele estava todo amassadinho na calota craniana, né? Que ele estava tomado por líquido. Na hora foi bem assim um susto, a gente não conseguia acreditar. Tava tudo muito novo, muito diferente. Então fomos à minha obstetra e ela nos indicou ao neuro, né? Encaminhou para o neuro. Quando fomos ao neuro, ele nos falou que do jeito que já estava, a possibilidade ou era de que o João não resistisse até o final da gestação, ou que ele nasceria e viveria em estado vegetativo. Na hora foi um choque muito grande, porque o João já era muito amado por todos, o João era muito esperado, nós tínhamos milhares de planos, e na hora nós nos perguntávamos por que Deus tinha feito aquilo conosco. E lembro que no consultório mesmo o médico falou pra gente: olha, eu não sei, né, o que pode fazer, é uma decisão de vocês, mas eu tenho um grupo no WhatsApp com alguns outros neurocirurgiões do Brasil e eu vou mandar esse caso lá, vou ver se algum pode nos ajudar. Nós saímos do consultório dele e eu trabalhava na esquina de cima. Eu lembro que nós só chegamos ao laboratório que eu trabalhava e eu recebi uma ligação do médico. E ele falou pra mim: ó, eu tenho um nome e uma cidade, Dr. Sérgio Cavalheiro, em São Paulo. Ele faz cirurgia intraútero, procura ele, vai atrás e vê o que ele pode fazer por vocês. No mesmo momento eu entrei no Google, digitei o nome do médico, peguei o telefone e agendei a consulta, né, pra semana seguinte. E tudo assim muito no escuro, né? A consulta particular, passagem aérea, hospedagem, outra cidade, outro estado, enfim, algo bem no meio daquele turbilhão de sensações, de momentos, de sentimentos que a gente estava tendo com essa descoberta. E eu pedi dispensa do trabalho daquele dia, falei que eu não conseguia mais me concentrar e pedi pra ir pra casa, junto com o Ronaldo. Ultrassom morfológico a gente fez no dia 27 de setembro de 2016. E nós agendamos a consulta para o dia 13 de outubro. E nós fomos, eu e o Ronaldo, pegamos um hotel mais barato que a gente achou, compramos as passagens aéreas, né, com ajuda, e fomos. Quando a gente chegou no consultório do Dr. Sérgio, em São Paulo, ele nos mostrou e falou basicamente aquilo que o neuro de Criciúma tinha nos dito, né? Só que ele nos explicou detalhadamente tudo o que tinha acontecido, como é que estava o cérebro do nosso neném e tudo mais. Então ele, naquele dia, no mesmo dia da consulta, ele nos falou, né, que ele precisava saber como estava a situação naquele momento para saber o que a gente conseguia fazer.
E ele tem uma equipe, né? Ele trabalha junto com o Dr. Antônio Moron, que é um obstetra, né, especializado em medicina fetal. E pediu que a gente fosse até o consultório para fazer uma ultra, para conversar com ele, para depois retornar no consultório do Dr. Sérgio para a gente poder dar continuidade ao processo. E a gente estava bem apertado, assim, tínhamos apenas o valor da consulta do Dr. Sérgio, a gente não tinha para pagar uma outra consulta. E nós estávamos retornando para Criciúma no dia seguinte, então a nossa estadia era curta, a gente estava indo somente para isso, para essa consulta e nada mais. Nós saímos do Dr. Sérgio, então, e a secretária dele tinha agendado um horário pra gente no Dr. Moron, que por sorte ficava na quadra de trás, porque a gente não conhecia nada de São Paulo, tava chovendo. E nós pegamos chuva, fomos até o consultório. Era pra ser umas 6 horas a nossa consulta, mas o consultório tava bem cheio, né? E nós passamos por uma entrevista, por uma anamnese com alguém da equipe do Dr. Moron e ficamos aguardando a nossa vez. Quando chegou a nossa vez, a primeira coisa que eu fiz depois de deitar na maca pra ver o ultrassom, que a gente foi fazer o ultrassom, foi chorar pra assistente dele falando que eu não tinha dinheiro pra pagar aquela consulta, que eu não tinha dinheiro pra pagar aquele ultrassom. Então, aí Deus agiu e ela falou pra gente não se preocupar com isso, que eles queriam nos ajudar. E eu fiquei mais aliviada naquele momento. Nós fizemos o ultrassom e o Dr. Moron conversou com a gente, uma pessoa super humana, assim, super maravilhosa, tanto ele quanto o Dr. Sérgio. E nos encaminhou de volta pro consultório do Dr. Sérgio, né, com aquele exame em mãos. O Dr. Sérgio nos falou, então, que realmente o líquido tinha aumentado do último ultrassom, mas tínhamos essa opção de fazer uma cirurgia intraútero. Como seria, né? Ele colocaria uma válvulazinha, né, na cabecinha do João, e esse líquido que estava na cabeça dele, como não conseguia, né, fazer o percurso que deveria, sairia para o líquido amniótico. Seria uma maneira de drenar aquele líquido, né, sem prejudicar ele, sem que prejudicasse ele até o final da gestação. Nós pedimos valores, porque eles só atendiam particulares, e fomos, né, pro hotel. Conversamos sobre isso, enfim. A decisão de querer fazer essa cirurgia para poder salvar o João Lucas foi unânime, foi super rápida, mas tínhamos os contratempos, né? Ela poderia ser feita até uma determinada semana de gestação, e tinha a questão do valor, de ser particular, o hospital à parte. E nós começamos a correr atrás desses trâmites para realizar a cirurgia. Eu lembro que a gente saiu dali com uma data pré-agendada da cirurgia do consultório, e nós não conseguimos naquela data por causa dos trâmites, né, pra gente poder ir até São Paulo, fazer cirurgia e tudo mais. E nós conseguimos agendá-la e realizá-la no dia 19 de outubro de 2016. Graças a Deus, apareceu um anjo em nossa vida que nos deu uma moradia em São Paulo, nos ajudou nesse tempo, porque eu ia precisar ficar uma semana de repouso sem sair de São Paulo, né, sem poder pegar voo e tudo mais depois da cirurgia. Então, a cirurgia aconteceu no dia 19 de outubro. Foi bem tranquila, eu tive uma recuperação muito boa. Como o João Lucas já estava virado, foi um piquezinho assim embaixo da minha barriga. Foi algo super rápido, né, o procedimento guiado por ultrassom. E foi algo assim muito mais tranquilo do que eu achei que era, né? E no dia seguinte, quando nós fomos fazer o ultrassom no hospital mesmo, pra ver já como tava essa diferença do líquor na cabecinha do João, o resultado foi surpreendente, porque já tava no valor que era pra estar, assim. Então, mas aí começou uma outra preocupação, que era de o João não arrancar a válvula, porque se ele arrancasse a válvula, a gente precisaria fazer todo o procedimento novamente. E nesse ultrassom que a gente já foi fazer do dia seguinte, ele tava com a mão em cima da válvula, né? A válvula ficava atrás da orelhinha dele e ele tava com a mãozinha ali. Então foi onde a gente começou a intensificar
as orações por ele, para que ele tirasse a mão dali e para que ele, né, para que não desse nenhum problema pra gente conseguir levar assim até o final da gestação. Nós conseguimos, né, levar a gestação adiante, então, com a válvula, fazendo todo o acompanhamento, tanto em Criciúma quanto em São Paulo, ultrassom semanal, para ver se a válvula continuava no lugar, se estava funcionando da maneira que deveria. E quando chegamos nas 35 semanas, né, eu tive que ficar em repouso em São Paulo para já estar prestes a ganhar, a gente fazer cesárea, né. A cesárea do João foi agendada por dia 17 de janeiro. Ele nasceu às 10h43 da noite, com 44 centímetros e 2,370 kg. A gente teve que fazer uma cesárea também, teve que tirar com 37 porque o João estava com restrição de crescimento, então ele não estava crescendo, ele não estava engordando. E quando deu tempo a gente já tirou para não ter maiores problemas para ele, né? Quando o João nasceu eu vi ele por alguns segundos e ele foi levado para uma outra salinha na cesárea ali no centro cirúrgico para retirar a válvula que nós tínhamos colocado com ele na barriga, né? E ele voltou numa incubadora, minha mãe estava no vidro, viu ele um pouquinho e logo ele já foi para UTI. No dia seguinte eu fui ver ele na UTI. O João ficou por 7 dias, 10 dias na UTI, 7 dias na incubadora e os outros 3 dias em temperatura em ar ambiente, para ver se ele conseguiria respirar sozinho, se adequar a usar roupas, né? Na verdade, ele ficou na UTI por um procedimento, né, por precaução, porque quando a criança faz 7 dias, eles fazem um ultrassom, né, na cabecinha para ver se tá tendo um aumento, se tá tendo hidrocefalia. Como o João não teve nada, graças a Deus, depois de ser feitos todos os exames de sangue e tudo mais, ele foi liberado. Quando o João fez 1 mês, a gente foi a São Paulo num retorno com o Dr. Sérgio, então no neuro, porque nós fazíamos toda semana um ultrassom na cabecinha do João pra ver como é que tava a questão, né? Se tava voltando a hidro, se os ventrículos dele estavam dilatados. E do segundo pro terceiro ultrassom, foi visto que os ventrículos dele estavam aumentando. Então a gente já ficou em estado de alerta, porque era um dos sinais da hidrocefalia. Então, quando nós fomos no Dr. Sérgio, ele nos pediu uma ressonância. Na época a gente não conseguiu fazer a ressonância em Criciúma e a gente fez em Florianópolis, né? E quando veio o resultado da ressonância, realmente deu que o João estava com hidrocefalia. Nós enviamos para o Dr. Sérgio, então, as imagens e o laudo da ressonância, e ele nos informou que era necessário que o João fizesse uma neuroendoscopia, né, que é uma desobstrução do aqueduto ali, que não estava deixando o líquido retornar. Então o líquido ficava preso ali, o líquido ficava preso na cabecinha do João, né? E a gente já podia notar também que a cabecinha dele estava crescendo. E essa neuroendoscopia é um procedimento menos invasivo do que pôr a válvula, né, a DVP. E sem contar que não seria um corpo estranho, então seria mais fácil do João não rejeitar o procedimento e não ter uma infecção. Então ele nos informou isso e logo a gente já começou a correr atrás para ver como conseguiríamos a quantia de R$30 mil para o João poder operar com ele, né, que cuidava do João desde da gravidez. Mais uma vez a gente entregou então as nossas preocupações para Deus, porque a gente sabia que quanto mais tempo a gente demorasse para fazer o procedimento, maior o risco do João Lucas ficar com alguma sequela. Quando a gente conseguiu, né, até a gente determinar que o João realmente precisava fazer a cirurgia, ele já estava com 3 meses. Então a gente acabou criando uma vaquinha online, né, para arrecadar esse valor da cirurgia e viu que conseguiríamos para o João poder fazer o procedimento o quanto antes, né? Tinha mais as passagens aéreas e tudo mais. Então nós criamos a vaquinha, fizemos rifas, reportagens, entrevistas, fizemos
o máximo que pudemos para advogar a causa do João, para conseguirmos ajuda, né? A gente conseguiu ajuda de muita gente, assim, não só financeiramente, mas também em oração, que com certeza nos fortaleceu muito. De parentes, amigos, familiares, desconhecidos, né? E foi algo assim muito grande, foi uma união assim muito grande mesmo, que com certeza nos ajudou a se manter firme, né? A nos manter firme nessa parte tão difícil que foi. Porque demoramos 3 meses para arrecadar o valor e conseguir agendar o procedimento para poder levar o João para São Paulo. A gente se perguntava muito por que Deus tinha feito isso com a gente. Porque nós, se Deus estava nos fazendo pagar por algum erro nosso. Queríamos tanto uma gestação normal, ter um filho, por que tantos problemas se nós não tínhamos condições? Muitas pessoas, pelo Ronaldo ser um jogador, né, um atleta profissional de futebol, muitas pessoas achavam que ele ganhava rios de dinheiro, que, imagina, poderíamos pagar o procedimento sem problema nenhum. Mas infelizmente não era assim que funcionava. Eu trabalhava na época também, mas nós teríamos condições de manter um filho, né, sem nenhuma dificuldade, assim. Mas o João veio especial para nós. E a gente questionava muito Deus, né? Por mais que a gente sabia que não deveria fazer isso, mas a gente questionava muito Deus. Por que a gente? Por que um filho, né, com tantos problemas, digamos assim. E durante esse processo que foi muito lento e muito doloroso pra gente, a gente hoje entende por que a gente passou por tudo isso. E nesse arrecadação de dinheiro, né, para poder levar o João para São Paulo e fazer a cirurgia, quando faltava, o valor da cirurgia era de 30 mil, e quando faltava 6 mil, uma pessoa entrou em contato conosco, perguntou pro Ronaldo quanto faltava, o Ronaldo falou 6 mil, ele falou, então vocês não precisam mais pedir dinheiro, não precisam mais ir atrás, porque eu tô dando esse valor para vocês. Pra gente foi um alívio muito grande, né? Porque era isso que estava determinando a data da cirurgia que a gente ia fazer, de poder agendar. Enquanto isso, a cabecinha do João estava crescendo, estava dando maiores sinais da hidro. E quanto mais tempo a gente demorasse para fazer o procedimento, maiores as chances de ter uma sequela, né? Quando eu estava grávida, que a gente descobriu sobre a hidrocefalia, eu costumava ir pro banheiro. Eu me fazia muito de forte na frente dos outros, mas eu costumava sempre ir pro banho e chorar, e perguntar a Deus por quê. E quando a gente precisou fazer essa cirurgia no João depois de nascido novamente, eu me peguei na mesma situação. Mas Deus não nos desamparou, né? A gente conseguiu a quantia e nós agendamos a cirurgia. A primeira neuroendoscopia do João foi marcada para o dia 12 de julho de 2017. Então, o Ronaldo conseguiu liberação no clube que ele estava, né? Fomos a São Paulo, eu, ele e minha mãe, com o João. E o João entrou, fez o procedimento e foi onde a nossa maior luta começou. Não sabia que seria, mas foi aí que Deus começou a se mostrar cada vez mais presente, em cada detalhe. O João foi pra cirurgia, né? Ficamos orando enquanto isso. E quando o João voltou da cirurgia, então, era necessário que ele fosse puncionado pra tirar um pouco de sangue pra fazer uns exames, pra ver como tava a cálcio, o hemograma dele e tudo mais. E pra ele receber as medicações, né? De dor, o antibiótico. Enfim, o João sempre foi uma criança bem ruim de acesso, né? Sempre foi bem difícil de pegar uma veia. E na questão em si, que ele tinha recém voltado da cirurgia, tava em jejum, né? Tava chorando bastante, foi mais difícil ainda. Eu e o Ronaldo estávamos ajudando a segurar ele pra tentar achar alguma veia nele. E a primeira enfermeira não conseguiu, chamou a segunda, que chamou a terceira. O João foi tentado puncionar ele na jugular, no pé, nos 2 braços, em todo lugar, sem sucesso. Eu cheguei no meu limite, não conseguia mais
sabia que aquilo era doloroso, mas o João precisava daquilo porque ele estava sentindo dor por causa da cirurgia, ele precisava do antibiótico porque ele era muito novinho, tinha 6 meses, né, e tinha feito uma cirurgia, então era obrigado. Eu pedi pro João continuar, pro Ronaldo continuar ali ajudando as enfermeiras, que eu ia pegar um pouco de ar e conversar com a minha mãe, que ela tava num áudio da UTI. Eu tava chorando muito, o João tava chorando muito, o Ronaldo tava chorando, as enfermeiras já estavam comovidas, mas elas sabiam que aquilo era necessário também. Então, eu tava saindo, quando eu tava perto da porta, né, da UTI pra sair, eu caí de joelhos, né, chorando muito, assim, e pedindo a Deus que elas conseguissem um acesso, né, que conseguissem furar o João, que acertassem. E ele só chorava, e eu de joelhos chorando, eu olhava e não tinham conseguido. E foi onde eu entendi naquele momento que talvez eu precisasse entregar o João a Deus. Naquele momento, eu falei pra Deus que se fosse pro João ficar sofrendo, pro João ficar sentindo dor, se fosse o que Deus quisesse, que era pra levar o João com ele, né, pra descansar. E foi o momento mais difícil, de ter que talvez abrir mão do meu filho, né, mas a minha felicidade não valia nada se ele fosse ficar sofrendo e chorando. E foi quando Deus me deu uma força extra e falou: filha, vai lá e diz que deu, já chega. Então naquele momento eu levantei chorando muito, o Ronaldo chorava muito. E eu cheguei no quartinho do João na UTI e falei que era pra elas pararem. Elas me atenderam prontamente e falaram que ia conversar com o doutor, com o neuro do João, pra ver o que seria feito, porque ele não podia ficar sem medicação, né? Nesse momento, eu fui pegar o João do colo pra ver se conseguia acalmar ele um pouco. O Ronaldo tava assim, me apoiando, assim. E eu segurei o João e ele chorava, eu chorava, o Ronaldo chorava, a enfermeira derrubava lágrimas. E naquele momento o João revirou os olhos e desfaleceu, né? A saturação dele foi para 82, 83. Foi necessário entrar com oxigênio. E naquele momento eu chorava mais ainda, porque eu achava que Deus estava, né, respondendo aquilo que eu tinha dito pra ele, que podia levar o João. E eu falava pro Ronaldo que a gente tava fazendo nosso filho sofrer, o que a gente tinha feito. E naquele momento eu achei que Deus ia levá-lo, né? Mas aos poucos a saturação dele voltou a subir, né? Ele com oxigênio, respirou bem, ele se acalmou. E em instantes a enfermeira entrou no quarto e falou que o doutor tinha autorizado a fazer toda a medicação do João via oral. E aquilo foi um alívio muito grande, né? E foi constatado então que o João teve um ataque de pânico por conta das perfurações, que foram mais de 20. O João então passou a se recuperar muito bem, né? Voltou a mamar normalmente. Ficamos 2 dias na UTI, depois mais 2 dias num quarto e viemos embora num domingo. Na segunda-feira tudo bem. Na terça-feira, quando eu tirei ele do banho, o Ronaldo não tava jogando em Criciúma, tava jogando em Tubarão. Então ele tava num clube de Tubarão. E quando eu tirei o João Lucas do banho, que eu fui secar ele, eu vi que tava vazando da incisão, né, no corte da cirurgia, que era bem aqui em cima. Bati uma foto, mandei pra neuro que tava assistindo ele durante a cirurgia, a internação, perguntando se era normal aquele vazamento ali. Então ela entrou em contato comigo e pediu pra eu pegar o próximo voo pra São Paulo, porque tava vazando líquor, né? Aquilo não deveria acontecer. O Ronaldo nem viu o João, nós não nos vimos. Na quarta-feira de manhã nós pegamos o primeiro voo que tinha em Florianópolis e fomos direto pro pronto atendimento do hospital que ele tinha feito a cirurgia, em São Paulo. Ficamos o dia inteiro em observação e foi necessário fazer uma sutura, né, ali na parte da incisão, para ver se iria conter o líquor, né,
né, se não ia ficar vazando. Ele fez essa sutura no dia 20 de julho, né, 8 dias depois da cirurgia. Isso ficamos na UTI direto, né, então já ficou na UTI, foram feitos exames, a punção, né, na coluna dele para coleta de líquor, ressonância, tomografia, tudo que tinha direito de exame para fazer estava sendo feito. Quando foi no dia 26 de julho, né, 6 dias depois da sutura, durante esse período de observação foi determinado que deveria ser feita outra neuroendoscopia, porque aquela não havia sido, né, não havia obtido o resultado esperado. Então, no dia 26, o João fez outra neuroendoscopia, foi pro centro cirúrgico de novo, mas aqui no mesmo local da primeira, e voltou pro quarto e continuamos no tratamento, né? Ele teve a introdução hospitalar dele no hospital, e exames, os antibióticos dele sempre via oral, porque desde a primeira vez, depois daquela eu não deixei mais ser puncionado. Tanto que quando ele ia pra cirurgia, só um anestesista que funcionava ele numa veia do pé esquerdo. Era o único jeito quando ele já estava anestesiado. E ficamos mais um período de observação para ver se essa neuroendoscopia iria funcionar. Quando foi no dia 4 de agosto, né, foi determinado que o João deveria colocar a válvula de derivação. É uma válvulazinha que começa aqui atrás, termina aqui na barriga. Tem uma cicatriz aqui e uma cicatriz atrás da cabeça. Aqui atrás, que nem dá pra enxergar, a válvulazinha dele passa assim. A gente consegue ver. E quando o João voltou da cirurgia, ele voltou bem abatido, bem caidinho. Sendo que dos outros procedimentos ele sempre voltou agitado, né? E desse ele voltou bem quietinho, bem bradicárdico, né? Os batimentos cardíacos dele estavam muito baixos, muito. E foi onde o anestesista me falou que ele teve que dar uma medicação para reverter os batimentos dele, porque ele não estava reagindo à anestesia, né? Ele não estava querendo acordar. O coração dele estava muito fraco. E nessa noite, né, que o João voltou da cirurgia que ele colocou DVP, eu lembro que eu fiquei a noite inteira sentada na cama, assim, numa cadeira ao lado da cama dele, olhando o batimento dele, né, de olho nos monitores, né, para ver se algo saía do controle. Eu fiquei orando, né, agradecendo a Deus por ele ter feito esse milagre, mais um milagre na vida do meu filho, e pedindo para que acontecesse o melhor para ele, né. No dia 7 de agosto, então, de 2017, o João teve alta, nós voltamos para casa e continuamos o tratamento do João, né? Fisioterapia, neuro, pediatra, neuro em São Paulo, neuro em Criciúma, oftalmologista e tudo que ele tinha direito, né? Hoje o João vai fazer 3 anos, no dia 17 de janeiro, né? E nesses 3 anos de vida ele carrega uma cirurgia intraútero, 3 cirurgias fora da barriga e 3 diagnósticos de que ele era deficiente auditivo, mas para a glória do Senhor, Deus fez um milagre mais uma vez e o João, ele repete tudo que a gente fala, ele conta até 10, ele conta até 10 em inglês, né? Ele fala de tudo, ele canta todas as musiquinhas que ele gosta de desenho. Então, Deus agiu, né, muitas vezes na vida do nosso filho. O João Lucas é um milagre, né? O João, ele só tem um atraso motor, então aparentemente ele não tem, né, a princípio ele não tem nenhuma sequela da hidrocefalia e ele aprendeu a andar agora, mas ele ainda tá se soltando aos poucos, ainda acha muito mais fácil engatinhar, mas ele é uma criança super saudável, né, canta, conversa, repete tudo. Quem convive com o João sabe o quanto ele é uma criança especial, cheia de luz, que tá sempre sorrindo,
uma criança muito inteligente e muito guerreiro, né? Muito forte por passar assim, tudo que ele passou, né, com tão pouco tempo. Hoje a gente entende, né, quando a gente se questionava ou questionava a Deus por que ter feito isso com a gente, hoje a gente entende, né, que Deus queria que fizéssemos, que a gente passasse por isso para ajudar outras pessoas nessa situação e principalmente para exaltar a Ele, né, a Deus, porque tudo isso aconteceu porque Ele fez milagres, né? Então, fica aqui o nosso testemunho. Dei uns detalhes, mas não foi o máximo, assim, mas só para vocês saberem que Deus, Ele não faz nada pela metade, que Ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Que Ele promete, que Ele cumpre, né? Ele não mente. Então, Deus faz milagres e o nosso filho é a prova disso. Então, esse é o ensinamento que a gente, né, trouxe e vai levar pro resto da vida. E queria agradecer também, em nome do João, em nome do meu esposo, por todas as pessoas que nos ajudaram. Eu não vou usar citar nomes porque foram muitas pessoas, né? Muitas pessoas queridas que nos ajudaram, que nos acolheram, que oraram por nós e oram até hoje. Pessoas que a gente nem conhece também, que entraram na campanha do João. E agradecer a Deus, né? Que hoje, se a gente precisasse, a gente com certeza faria tudo novamente, tudo do mesmo jeito, para ter o nosso filho do nosso lado, saudável e servindo de exemplo para outras crianças ou para outras mães e pais que estão passando pela mesma situação que a gente já passou e que acham que não tem saída. Então, o diagnóstico do João era ou não aguentar até o final da gestação, ou nascer e ficar vegetando, mas Deus, né, mostrou que diagnóstico não é destino, né, que é Ele quem determina as coisas. Então a gente tem o milagre do nosso lado e era isso. Não desistam, seja o que for. E se tiver alguém que está passando por uma situação parecida ou por essa e quiser conversar, pode nos chamar. Obrigada. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.